Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ritual de Gestão. Hoje num cenário diferente, num contexto não muito agradável, né? Também estou de home office em quarentena, como a grande maioria dos brasileiros, também afetado por essa crise do coronavírus, né? E por que eu quero, né, neste vídeo passar uma mensagem? Primeiro, uma mensagem de apoio para você, né? Porque por mais que essa situação seja difícil, em algum momento ela vai passar. Por isso que é importante que você, como empreendedor, como empreendedora, mantenha a sua dignidade, mantenha a sua força, mantenha a sua esperança, porque não só a sua empresa, mas várias pessoas em volta do ambiente do seu negócio precisam de você. Então a primeira recomendação que eu faço para você é que você mantenha calma. Essa calma, por mais difícil que esteja esse momento, essa calma vai ser muito importante para você tomar decisões assertivas, tudo bem? A segunda questão é a seguinte: hoje é dia 24 de março, né? Provavelmente nos próximos 15 dias, até primeira semana, segunda semana de abril, as coisas ainda serão muito conturbadas, muito nebulosas, né? Então algumas decisões precisam ser tomadas e precisam ser tomadas de uma maneira bem rápida, mas você precisa pensar e planejar exatamente o que fazer para garantir a sobrevivência da sua empresa. Entenda o seguinte: os próximos meses, talvez 1 ou 2 anos, vai ser um cenário de sobrevivência, não um cenário de lucro. Então você precisa estar preparado para garantir que a sua empresa passe por essa crise e depois, aos poucos, possa voltar a crescer. Tudo bem? Então algumas recomendações considerando esse curtíssimo prazo, 15 dias, né? Uma vez que você mantém a sua calma para tomar decisões, você precisa olhar para o seu fluxo de caixa, seu fluxo financeiro. E aí vem a minha principal recomendação, inclusive é uma das dúvidas que a maioria das pessoas estão me perguntando através do Instagram, através das minhas redes de contato. O que eu faço para girar a minha empresa? Não está entrando caixa, não está entrando faturamento. Primeiro ponto é o seguinte: você deve priorizar os custos estratégicos. O que são custos estratégicos? Matéria-prima para você fazer um produto, né? Aqueles insumos que você precisa para prestar o seu serviço. Isso é essencial que você mantenha, porque após esse processo de quarentena, de isolamento, né, a sua empresa precisa ter produto e serviço para vender, então você precisa disso, assim como a mão de obra. Você vai precisar da mão de obra para produzir os produtos, para prestar o serviço. Então, essencialmente, esses são os dois custos estratégicos que você deve manter. Todo o resto, a minha sugestão é que você renegocie. Já liga para os seus fornecedores, para as pessoas, né, nas quais você tem débitos, e fala: olha, você está ciente em relação ao que está acontecendo, vamos renegociar. Não significa que você não vai pagar, mas simplesmente você vai renegociar, vai reparcelar, vai postergar algum pagamento para garantir a sobrevivência da sua empresa. Então, o que são custos não essenciais? Então, aluguel, impostos, empréstimos, fornecedores não essenciais, né? Todos esses elementos você precisa negociar para um horizonte futuro, talvez 2, 3 meses, 60, 90 dias. Isso vai ser importante, tá? Um outro ponto é o seguinte: provavelmente, como a grande maioria das empresas, o seu negócio, sua pequena empresa pode estar descapitalizada, né? Afinal, não há fundo de reserva que resista a uma crise como essa. Então, provavelmente você vai precisar de algum capital de giro. Então, minha recomendação nesse sentido é o seguinte: se você puder aguardar pelo menos 10, 15 dias para entender quais medidas o governo vai oferecer para o pequeno empresário, melhor, né? Recentemente saiu um anúncio que o BNDES vai injetar 55 bilhões na economia para as empresas. Então, com certeza haverá linhas de capital de giro para as empresas se prepararem para esse momento. Então, se você puder aguardar a resolução desses investimentos do governo, melhor. Tudo bem? Então, o terceiro ponto é: você precisa planejar os cenários. Então, olhando para um horizonte pós-quarentena, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o fim do ano, o que você vai fazer para voltar a alavancar o seu negócio? Então você precisa pensar em cenários. Qual o cenário, qual o planejamento financeiro se minha empresa perder 30% de faturamento, 50% de faturamento, 70% de faturamento? Entenda que você vai precisar mergulhar no planejamento da sua empresa e verificar
como desenhar um novo fluxo de caixa para conseguir sobreviver, passar por essa crise que provavelmente vai durar até o fim do ano. Tudo bem? Mais importante de tudo isso, como eu falei no começo do vídeo, mantenha a calma. Então, se você puder evitar noticiário, televisão, jornal, internet, eu não estou falando para você ser um alienado e esquecer o que está acontecendo lá fora, mas saiba que o que você precisa saber, você já sabe sobre a crise, sobre o coronavírus. E caso venha alguma medida extraordinária, você vai ficar sabendo. Agora, não vai fazer bem para sua alma e para o seu espírito ficar se alimentando de notícia negativa. Pega esse período de quarentena, investe no planejamento da sua empresa, investe no seu preparo intelectual, porque é isso que vai fazer lá na frente as coisas melhorarem. Entenda o seguinte, essa é uma crise devastadora, mas não significa que nós não vamos passar por ela. Com certeza, no fim das contas, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, nós vamos olhar para trás e falar, caramba, foi uma crise difícil, mas a gente superou. Então, muita força, muita fé e muita energia para a gente passar juntos dessa. Conte comigo, eu desejo sucesso na sua jornada. Vamos lá!